E aí, galera, tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindos aí. Meu nome é Joel, eu vou fazer a apresentação mais teórica da parte que relaciona a pagamentos, tá ok? Aí depois o José Marcos, ele vai fazer a parte mais relacionada, que vocês vão conseguir visualizar mais a parte de fluxos, tá? E alguns tópicos a gente vai abranger também, referente ao que tangencia os pagamentos, tá ok? Vamos ver. Vou tentar compartilhar a tela agora. Tá certo aí? Tá. Tudo ok? Só falta Tudo a ok? apresentação. Valeu. É isso aí. Ok. Galera, então é o seguinte, nós vamos abordar um pouco, vários temas, né? Dentre eles, um pouco da FDRINF, a DCTF Web e o CIAF Pagamento. Aqui eu botei CIAF Pagamento, mas engloba bolsas, ordens bancárias, fluxos, tá? Vamos dar continuidade aqui. Então, vamos falar um pouco sobre FDRINF, tá? Que é uma modalidade que já existia há tempo, e agora os órgãos públicos, eles se tornaram, têm uma obrigatoriedade na informação dessa escrituração fiscal digital, que ela é de retenções e outras informações fiscais. Ela foi instituída pela Instrução Normativa de 17 de março de 2017, né, e disciplinada pela Instrução Normativa de 12 de agosto de 2021. Ela faz parte, como módulo integrante do Sistema Público de Escrituração Digital, que é o SPED. Tá ok? Então, vamos abordar mais a parte teórica agora. E tem a questão aqui da obrigação de apresentar a FDRINF, né? Onde que a gente entra nesse contexto, os órgãos públicos? Está previsto na instrução normativa, aqui, ó, vamos voltar aqui. Nós enquadramos no quarto grupo, né? Que compreende os entes públicos integrantes do grupo 1, a disposição pública, e as entidades integrantes do grupo 5, organizações internacionais e outras instituições extraterritoriais, tá? Então, aqui é um enquadramento legal que nos obriga a enviar essas informações através da FDRINF. Essas informações a gente está obrigado a enviar desde o dia 22 de agosto. A gente também tem um prazo, né, para enviar essas informações. Agora, momentaneamente, está da INSS, as retenções relativas à INSS. Aqui, ó, o prazo de apresentação, lá no artigo 6º, né, da instrução normativa, ela diz que a FDRINF deverá ser transmitida ao SPED mensalmente, pessoal, até o dia 15 do mês subsequente ao mês que se refere à escrituração da competência. Então, esses dados, a gente faz a declaração lá na FDRINF, e de lá, depois de compilar todas as retenções que a gente lança, né, a gente envia para a DCTF Web, que ela é a declaração de débitos e créditos tributários federais, previdenciários e outras entidades de fundos, né. É que lá vai ser gerado uma DARF, onde a gente vai recolher esse INSS. Então, ele trata-se da obrigação tributária acessória, né, por meio da qual o contribuinte confessa débitos de contribuições previdenciárias. É aquilo ali que eu acabei de falar, né? A gente declara lá na REINF, que é uma parte, né? E o que a gente declarou lá vai para a DCTF para gerar a DARF. Isso aí a gente vai abordar na próxima apresentação novamente, para ficar bem compreendida esse fluxo. Tá? Aqui que eu falei para vocês é o SPED, ó. Então, o SPED é um sistema estruturante que ele engloba vários subsistemas. Deixa eu ver se com o mouse aqui, ó. Ele engloba o E-Social, o EFD-RINF, ECD, ECF, EFD. Então, ele é um sistema estruturante geral, assim, que acopla esses outros subsistemas. E nós, agora, como instituição do órgão público, né, nós estamos obrigados a fazer essa escrituração fiscal digital, que nós enquadramos aqui na EFD-RINF e também no E-Social. Aqui, pessoal,
um organograma simples aqui, que a gente faz essa estruturação aqui, ó, do E-Social, que é as retenções do INSS, e também do FDRINF. Compilado esses dois aqui, ó, a gente envia esses arquivos para a DCTF Web. Esses arquivos são as retenções do INSS, sobre as notas fiscais dos serviços tomados. A gente faz a retenção aqui. Não só dessa também, mas se porventura tiver a aquisição do produtor rural, também é obrigatório. Patrocínio do clube de futebol, isso aí não é o caso, né? E é isso aí. E o E-Social é as remunerações e de débitos, né, que a gente tem que informar. E também tem os créditos que pode ser compensado, no caso, se a gente paga salário de família ou salário de maternidade. Também vai ter essa compensação lá. E aí, a DCTF Web recebe essas informações do INSS, dos INSS retidos. Vamos ver aqui. Quem é que está obrigado a declarar, né, a DCTF Web? Eu puxei esse enquadramento legal aqui mais para normatizar onde é que a gente se enquadra, né? De acordo com a instrução normativa, lá no artigo 3º, são obrigados a apresentar a DCTF Web mensalmente. Aqui que a gente cai essa nossa obrigação aqui, ó, nos enquadra, né? As unidades gestoras do orçamento dos órgãos públicos, das autarquias e das fundações, de quaisquer dos poderes da União, dos Estados e do Distrito Federal. Como eu falei, a REINF a gente está sendo obrigado a declarar desde o dia 22 de agosto. E agora a DCTF Web, que é o recolhimento e o envio dessas retenções, e vai ser a partir de novembro, competência outubro. Então, a partir de outubro, a gente já é obrigado, só que a gente vai efetivar o envio em novembro. Por quê? Porque é sempre no mês subsequente ao da competência. E aí tem um prazo, pessoal. Esse prazo é importante também, depois a gente vai abordar novamente. Legalmente, a gente tem um prazo de fazer essa retenção, esse pagamento. A gente é obrigado a enviar a declaração até o dia 15 do mês subsequente e pagar até o dia 20. Claro, mas daí a gente vai estipular um prazo para que dê tempo dessa nota chegar aqui conosco e a gente efetivar todo esse trâmite, que vai ser melhor abordado na segunda parte dessa apresentação. Vamos lá. As unidades gestoras de orçamento devem apresentar a DCTF Web de forma centralizada por estabelecimento. Isso aqui é mais para vocês verem o enquadramento legal. O prazo de envio, que eu acabei de falar, né, que é até o 15º dia do mês subsequente. Esse 15º dia, caso porventura cair num feriado, domingo ou final de semana, ele é antecipado para o dia anterior, útil, né? Bom, aqui eu vou fazer uma abordagem, pessoal, a respeito do pagamento, né? Então, como é que funciona? Dentro da disponibilidade de cada fonte de recursos que a gente tem aqui, vinculados ao empenho original do serviço material, os pagamentos, via de regra, eles são realizados na ordem cronológica, de ateste da nota fiscal, tá ok? O controle, como é que a gente faz esse controle? É através de um relatório gerencial, que a gente tira diariamente, e em conformidade, claro, com os processos de liquidação, que chegam na nossa caixa do PEN. Aí que eu falei aqui, ó, a ordem cronológica. Esse aqui é um exemplo, ó, que a gente organiza a ordem cronológica para pagamento. Ó. Tem aqui a data do ateste, que vem por ordem cronológica. Vocês podem perceber que ó, 10 de janeiro, 12 de janeiro, 21 de fevereiro, tal. Essa aqui é as prioridades de pagamento, entendeu? É por ordem cronológica. Seguindo aqui. Esse aqui é um exemplo do relatório que a gente tira diário, que a gente faz o controle. Claro, dentro dessas respectivas fontes também. Aí tem as particularidades de cada fonte também, que a gente vai abordar na segunda parte da apresentação. Esse enquadramento, embasamento legal da ordem cronológica, né? Ela se encontra lá na instrução normativa número 2, de 6 de dezembro de 2016. Ela dispõe sobre a observância da ordem cronológica de pagamento das obrigações relativas ao fornecimento de bens
locações, realização de obras e prestação de serviços no âmbito do Sistema de Serviços Gerais, o SISG. Então, tem um embasamento legal para isso, né, que nos regula. Lá no artigo 3º, ele diz aqui, ó, a ordem cronológica da exigibilidade terá como marco inicial para efeito de inclusão do crédito na sequência de pagamentos, o recebimento da nota fiscal ou fatura pela unidade administrativa, responsável pela gestão do contrato. Resumindo, o que significa isso? É na hora que tu recebe o produto ou serviço ou material, né? Se tá tudo ok, é esse momento que ele vai contar como ordem cronológica, tá? Que é o momento do recebimento desse material, serviço, produto. Aqui no parágrafo 1º, ele diz que considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal, eu falei, né? O fatura no momento que o órgão contratante atestar a execução do objeto de contrato. Que é esse ateste que eu acabei de falar. O pagamento da obrigação, pessoal, deverá ocorrer no prazo. Tem um prazo aqui que, via de regra, a gente tem que pagar, né? Que é 30 dias, tá? Contados do recebimento da nota fiscal ou da fatura. Via de regra é isso aí, tá? Temos 30 dias para fazer esse pagamento. Claro que, ocorrendo qualquer situação que impeça a liquidação ou pagamento da despesa, os prazos previstos nesse artigo serão suspensos até sua regularização. Às vezes pode acontecer algum caso, né? Olha, tá com uma garantia vencida, né? Ou o produto não é bem o que foi acordado, o serviço, então é suspenso até regularizar tal situação, e a partir do momento que regularizar, esse fluxo de pagamento volta para a ordem original de ateste, né? E é reincluído de novo nessa ordem cronológica, que é o que está previsto aqui no parágrafo 3º. Ó. Regularizada a situação do contrato, esse será reposicionado, como eu falei, na ordem cronológica, de acordo com o prazo de pagamento remanescente estabelecido nos incisos anteriores. Claro, também, pessoal, tem algumas particularidades no que diz assim que pode haver quebra da ordem cronológica de pagamentos, né? Tem algumas situações, né? Essas ocorrerá quando presentes relevantes razões de interesse público, né? E mediante prévia justificativa da autoridade competente. Então, nesses casos aqui, então consideram-se relevantes razões de interesse público as seguintes situações, né? Que onde pode haver essa quebra de ordem cronológica, que é a possibilidade, né? Quando ocorrer grave perturbação da ordem, situação de emergência ou calamidade pública, ou também quando o pagamento a microempresas, empresas de pequeno porte e demais beneficiários desse decreto aqui do 8.538 de 2015, esse decreto ele também inclui agricultura familiar, CPF de pessoa física, agricultor familiar e cooperativas. Então, e daí tem um detalhe, claro, quando ocorrer risco de descontinuidade do cumprimento do objeto de contrato. Não é só por se enquadrar nessas classificações empresariais que ele tem direito, mas também desde que demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto de contrato. Também tem outra possibilidade que pode acontecer, né, a quebra dessa ordem cronológica, que é o pagamento de serviços necessários ao funcionamento dos sistemas estruturantes do governo federal. Também, aquele detalhe, desde que, né, demonstrado o risco de descontinuidade do cumprimento do objeto de contrato. Pagamento de direitos oriundos de contratos em caso de falência, recuperação judicial ou dissolução da empresa contratada, é um outro caso também. Né? E também pagamento de contrato, pessoal, cujo objeto seja imprescindível para assegurar a integridade do patrimônio público ou para manter o funcionamento das atividades finalísticas do órgão ou entidade, quando demonstrado o risco de descontinuidade, claro, da prestação de um serviço público de relevância ou cumprimento da missão institucional. Uns exemplos aqui que a gente pode citar, por exemplo, água, luz, algum serviço cuja importância ter a continuidade para o órgão, para a instituição. Vamos ver aqui. Durante o processo, pessoal, desse pagamento, eles são gerados ordens de pagamento, né? Não, tem vários passos que também vai ser abordado no próximo
na próxima apresentação. Então, é realizada a ordem de pagamento. E quando tiverem retenção de impostos, serão gerados os documentos respectivos às retenções. Essas referidas ordens de pagamentos que a gente realiza, quando vem financeiro, elas necessitam ser assinadas pelo gestor financeiro e coordenador de despesas. Que aí sim, pessoal, após essas assinaturas, é que vão ser geradas, né, pelos sistemas, as ordens bancárias, né, cujo valor, né, autorizado para o credor de cada valor a receber, né, esse valor será enviado para o Banco Central, Bacen, ou para o Banco do Brasil. Daí, o processamento dos pagamentos por meio de ordem bancária, ele é operacionalizado a partir de envio de ordem bancária para, como eu falei, né, Banco do Brasil ou o Banco Central. Assim, pessoal, é um rol de ordens bancárias cujas informações terão o Banco do Brasil como destinatário e outro rol que será direcionado ao Banco Central. Isso que ele não significa necessariamente que esse valor ele vai direto para a conta do credor, tá? Então ele vai passar antes pelo Banco do Brasil ou do Bacen, e aí sim vai ser dado destino aos bancos de origem de cada credor. Ele não vai diretamente, por isso que tem alguns pagamentos que eles demoram até um dia, no próximo dia seguinte, para entrar na conta bancária, porque tem esse trâmite de tramitação de valores financeiros. Falar um pouco agora também sobre o processo de liquidação, pessoal, do pagamento da nota fiscal, né? Ele é tramitado aqui, só dar um stop. Ele é tramitado pela seção de recebimentos e pagamentos e fica na nossa caixa postal aguardando recurso financeiro. Então, às vezes vocês podem olhar lá na caixa, tá lá na caixa da seção da divisão da administração financeira, faz tempo que tá lá. Ele não está parado aqui porque a gente quer, né? É como eu falei para vocês, tem uma ordem cronológica de pagamento que a gente deve esperar receber o recurso financeiro e dentro daquela ordem a gente faz o pagamento. Então, esse recurso, por vezes, ele demora a vir. A gente vai abordar também na próxima apresentação e a gente tem que respeitar aquele momento de vir um recurso. Daí, caso, consequentemente, vai ficar parado na nossa caixa. Não é porque a gente quer, é porque a gente está aguardando recurso, tá? Então, na sequência, quando vier recurso, tá? Quando fizer o pagamento e gerar as ordens bancárias, anexamos no referido processo essas ordens bancárias e os comprovantes das retenções de impostos. É uma parte que a gente faz também. Aqui, pessoal, é um exemplo de ordem bancária, ó, que a gente é gerado depois que é assinada a ordem de pagamento. Deixa eu ver aqui com o mouse aqui, ó. Sai, por exemplo, a ordem bancária número 802574. Aqui, ó, é uma parte importante, ó. Essa ordem bancária aqui é de bolsa, ó, tá? Bolsa Monitoria para as Emissões. Esse valor aqui, pessoal, só para deixar bem claro, ó, não significa que esse valor aqui de 2.775 é de uma bolsa, tá? Então, aqui, logo abaixo desse valor 2.775, vocês podem observar que tem aqui a lista de credor, tá? Então, tem aqui, ó, lista 2020, onde está com o mouse, lista de credor número 151. O que é essa lista de credor aqui, galera? É a lista dos bolsistas que, somados os valores que cada um vai receber, vai efetivar 2.775, tá? Então, isso aqui esse valor aqui é o valor total de várias bolsas que tem aqui dentro da lista número 151, tá? Que aqui dentro dessa lista está detalhado para cada bolsista o valor, a cota parte dele que ele vai receber. Tá bom. Essa lista de credor também é vocês que fazem, né? De acordo com a lista lá aqui dos bolsistas. Também a gente anexa ao processo de pagamento as DARFs, né, as retenções, né? Aqui tem um exemplo de uma retenção. Que agora também com esse novo vínculo
da EFD Reinf, da DCTF Web, também vai mudar um pouquinho essa parte das retenções. Bom, então, após conferir e anexarmos esses documentos no formato PDF, encaminhamos para a conformidade de gestão, que após analisado o processo, na sua totalidade, de documentos inclusos, ou vai para o arquivo, pessoal, ou retorna, né, para alguma verificação ou correção, se fizer necessário, nos passos anteriores. Aqui é uma imagem do fluxo, né, do PEN. Deixa eu ver aqui. Aqui, esse aqui é onde a gente anexa os documentos, ó. Tem com o mouse aqui, o dossiê de pagamentos. Acho que já foi abordado também em outros momentos do curso aqui do ciclo da contratação pública. Então, daí, depois que a gente anexa os documentos aqui, dossiê de pagamentos, a gente tramita para conformidade, que aqui no caso foi o Ederson que tramitou, e depois, aqui nesse exemplo aqui, foi arquivado, foi mandado para arquivo. Estava tudo ok. Também vamos abordar um pouquinho sobre as bolsas, pessoal. Eu dei uma pesquisada aqui, ó. Legalmente, a gente tem uns informativos que nos amparam aqui, que nos orientam a relativos às bolsas. Eu achei interessante colocar aqui para vocês saberem, se vocês quiserem pesquisar depois. Tem informativo esse de 2020, esse de 2021, memorando de 2021, e tem a resolução de 2013. No tocante às bolsas, galera, que eu achei interessante a gente colocar. A abertura dos processos de liquidação e pagamentos no PEN, ele ficará a cargo dos respectivos centros, tá, de ensino, ou pró-reitorias, por meio de seus servidores. Eu achei interessante aqui, ó, nós enfatizar aqui sobre a inserção de documentos, ó, que é importante, né? Incluir a lista de credores no sistema CIAF, que é aquela lista de credor que eu comentei com vocês, e também tem que preencher as informações do documento do pagamento parcial do empenho, antigo por conta. Tem essa aplicação aqui no CIA, que a gente faz esse preenchimento. É o 2.3.90. O responsável, ele deverá digitalizar ou salvar em PDF os seguintes documentos, que deverão ser anexados ao processo eletrônico. Então, a gente não pode esquecer, pessoal, que no pagamento das bolsas, nesse processo de pagamento de bolsa, que tem que ter a relação dos bolsistas, né, de acordo com esse relatório do CI, a lista de credores do CIAF, que em conformidade com a lista do CI, isso aqui é importante estar batendo, né, a lista de credores do CIAF tem que estar em conformidade com a lista do CI, o relatório de pagamento do por conta, como eu tinha abordado, e também, caso o pessoal tiver alguma atraso na bolsa, também a gente coloca ali um justificativo do pagamento, se porventura esteja atrasado. Depois de anexar, então, a documentação no PEN, o processo deverá ser tramitado para a Caixa Postal, para a seção de recebimentos e pagamentos, tá? Para a providência de liquidação e pagamento. E aí, como eu falei para vocês antes, aí só no momento seguinte, esse processo vai vir para nós. Importante aqui, ó, é muito importante também nós enfatizarmos aqui, pessoal, a lista de credor, isso aqui é muito importante, ó, inserido no PEN, e tramitado, essa lista, né, tramitado para a seção de recebimentos e pagamentos, após essa tramitação, pessoal, ela não pode ser modificada, tá? A lista de credor do CIAF, tá ok? Ela não pode ser modificada, alterada ou excluída do CIAF, tá? Porque ela vai servir de base para liquidação e pagamento. Isso aqui é muito importante, tá joia? Aqui eu botei, tem uma previsão aqui, ó, tem no Código Penal a questão de alteração de documental, né? O artigo 13, né, ele fala que inserir ou facilitar o funcionário autorizado a inserção de dados falsos, alterar ou excluir indevidamente dados corretos nos sistemas informatizados ou bancos de dados da administração pública, com o fim de obter a vantagem devida para si ou para outro, né? Ou para causar dano. Então, isso aqui está previsto lá no Código Penal, que a gente tem que atentar para isso. Aqui, galera, um exemplo da lista de credores que eu falei para vocês, aquele valor cheio lá anterior, que era, tá, esse aqui não é daquele valor, mas é um exemplo, outro exemplo.
Aquela ordem bancária saiu com valor cheio, acho que foi 2.000 e pouco, e aquele valor cheio representa o somatório de vários credores, que são os bolsistas, ó. Então, é um exemplo de lista credora, tá? Onde vai aqui identificado o bolsista, a bolsista, né, o bolsista, e a respectiva conta bancária, e o valor de cada um a receber. Essa lista aqui, pessoal, que depois de vocês enviarem aqui para a seção de recebimentos e pagamentos, a gente tem que evitar, não pode ser alterada, tá? E também é importante, ó, a certificação da despesa com o pagamento das bolsas, o responsável deve indicar no próprio despacho, né, de encaminhamento o seguinte texto, que é importante constar lá. Certifico que os serviços especificados referentes ao mês tal, né, foram prestados integralmente. E daí utiliza a assinatura digital no PEN, né, cadastrado no PEN. Bom, então, atendido todos os requisitos descritos acima, né, a documentação de pagamento deverá ser encaminhada no CI e no PEN. No máximo, pessoal, tem um prazo aqui, ó, como eu falei, né, tem um prazo no máximo dia 25 do mês referente à competência da despesa, né, para que o bolsista ele possa receber até o 5º dia útil do mês subsequente. Por quê? Porque tem a leitura do financeiro, né, e essa leitura é feita para vir um recurso, então é importante que esteja liquidado antes dessa leitura. Então, a gente vai abordar mais com detalhamento na próxima apresentação. Também destaque-se, porém, que com a implementação dos processos do pagamento de bolsa do PEN, o processo eletrônico nacional, o DCF não aceitará o encaminhamento de bolsa complementar, tá, pessoal? Exceto, né, em casos excepcionais, devidamente justificados. É aquele caso, por exemplo, esqueci de incluir um bolsista na lista, né, que pode acontecer, né? Então, a gente não vai lá e alterar aquela lista que já foi enviada. Então, a gente vai abrir um processo de bolsa complementar, tá? Porque a lista lá de credores, a gente não pode alterar ela depois de enviada para a sessão de liquidação e pagamento, tá? Então, a gente não mexe nela. E, esqueci de um bolsista, abre uma bolsa complementar, um processo de pagamento de bolsa complementar. Claro que é devidamente justificado. É isso aí, pessoal. Acho que foi meio rápido, mas a gente vai ter uma segunda parte na apresentação agora, tá? Que vai ser abordado mais os fluxos, e vocês vão compreender e visualizar melhor o que eu apresentei agora, da parte teórica. Tá joia? Agradeço aí a atenção e eu passo a palavra agora e a vez da apresentação para o meu colega Marcos, que vai dar continuidade. Feito, João. Então tá. Muito obrigado pela apresentação aí. Obrigado. Tá. Bom, como eu já tinha falado no início, né, eu sou o diretor da divisão da administração financeira, o José Marcos. A gente, além do Joel aqui na nossa sala, ainda tem o Juliano e o Fernando, que nos auxiliam em todas as tarefas, praticamente. Então, eu vou fazer uma apresentação aqui de algumas informações que serão relevantes e importantes, e outras serão mais a título de esclarecimento. Tá? Deixa eu fazer a apresentação aqui só um pouquinho. Normal a apresentação aí? Sim. Tá, beleza, então. Vamos lá. Eu vou apresentar. Ali embaixo, se quiser. Oi? Pode clicar em ocultar ali embaixo, se quiser. Tá, ótimo. Valeu. Tá, eu falarei sobre os fluxos dos processos no PEN e no CIAF, né, fazendo um paralelo desses dois. Depois eu vou falar alguma coisa sobre FD Reinf, sobre o DARF numerado.
e falarei algo sobre o terceiro estágio da execução da despesa, que são a emissão das ordens bancárias. E, por fim, vou falar algo sobre fontes de recursos. Tá? Nos fluxos do processo PMCAF, eu vou fazer uma abordagem um pouquinho anterior, que seria o segundo estágio da despesa, que a liquidação, senão ficaria muito solto para a gente já entrar no terceiro estágio. Essa abordagem já foi feita pelo Ari, né, em outro momento. Então, eu vou seguir aqui assim. Então, o que acontece? Toda vez que vocês enviam um processo no PEM, isso no fluxo no PEM, quando vocês enviam lá, vocês enviam para a seção de pagamento e recebimento. Tá? O que acontece com esse processo no PEM? Né? Chega ali na caixa deles, né? O pessoal ele vai analisar se está tudo correto, e depois, no segundo momento, já no fluxo no CIAF, se tudo estiver correto aqui, ele vem lá, acessa o CIAF, faz a liquidação, realiza retenções, prepara para pagamento dos documentos e gera documento no CIAF. Tá? Isso aqui é feito no CIAF e o recebimento lá no PEM. Tá? No segundo momento aqui, esse aqui seria o segundo momento, e no terceiro momento, o que ele faz? Ele volta de novo lá para o PEM, com os documentos gerados no CIAF, anexa esses documentos ali, que normalmente são simples nacionais, SICAF, e a nota que é gerada no CIAF, que é a nota do sistema. E algum outro documento obrigatório, né, se porventura tiver. Depois de realizado esse procedimento, assim, que foi detalhado pelo nosso colega Ari e a Jéssica, ele é encaminhado para a nossa divisão, né, através do PEM. Esse fluxo aqui tem que ser realizado através de tramitação. Tá? Aí chega para a nossa divisão e ele fica com a mensagem lá de aguardando financeiro, até a chegada do financeiro. No CIAF, esse procedimento ele é automático. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de que ele, no dia seguinte, ele gere um relatório de todas essas liquidações, né, por fornecedor, né, como o Joel falou ali, ele vai ser um relatório através do Tesouro Gerencial, vai ter as informações que eu preciso, ele vai ordenar por ordem cronológica de pagamento, por fonte de recurso financeiro e totalizando total por dia, e também eu tenho também essa informação acumulada de todas as liquidações anteriores, desde a última repasse financeiro. Essa situação aqui, ela fica aguardando financeiro. Aí eu dependo do repasse do recurso do Tesouro. Tá? Deixa eu ver aqui, vamos. Passo seguinte, eu fico esperando, aguardo o financeiro, e quando chega o financeiro, aí eu posso realizar os pagamentos de todos os compromissos liquidados, né? E utilizando a ordem cronológica, isso se o recurso vier 100%, né? Normalmente ele está vindo, quando ele vem uma vez por mês, ele vem 100% do liquidado até o momento da leitura, que pode ter sido o dia anterior. E aqui também tem outra particularidade, assim, se por um acaso, nesse ano só aconteceu no início do ano, né, dele passar menos de 100% do que foi liquidado no anterior. Aí entra naquelas informações que o Joel informou lá no início, que são as prioridades para realizar pagamentos. Tá? E aí ele já citou lá as instruções normativas, as legislações lá, e tá bem esclarecido naquela parte lá. Então, aí o que a gente vai usar? Aí tem as prioridades. Aí a gente não vai fazer por nada aqui realizado por, eu vou pagar tal empresa. Não, isso não acontece. Eu tenho que usar toda a regulamentação que eu tenho aqui, a ordem cronológica ou as prioridades. Eu realizo os pagamentos no CIAF. O governo federal só realiza os pagamentos no sistema do CIAF. Né? Então, assim, realizei o pagamento no CIAF,
aí eu passo todas as informações, todas as retenções que eu realizei, vou no PEN lá, anexo toda essa documentação e todas as obrigações realizadas, DARFs, GPS, tudo isso aí eu tenho que demonstrar que eu realizei e no PEN. O CIAF, ele já está registrado. Tá? O passo seguinte, o que é? É encaminho para conformidade de registro de gestão, né? A Grace, o Ederson, e assim, aí a gente procura mandar o mais correto possível, né? Aqui, quando a gente anexa esses documentos, a gente faz praticamente uma conferência, né? O Fernando e o Juliano realizam um trabalho aqui espetacular nessa parte aqui, porque tem vezes que os processos, teve um dia do mês aqui que eu acho que foi uns 350 processos, e aí assim foi bem complicado. Então, e a gente tem que anexar toda a documentação correta, e para depois a gente poder enviar para o registro de gestão lá. No CIAF, esse encaminhamento ele é automático. Por quê? Porque todas as informações já estão lá, tá? O CIAF, ele faz tanto na parte da liquidação, lá feito pela seção do ARI, e aqui o pagamento pela divisão, são todas as informações, a gente não precisa tramitar, a gente não precisa fazer essa tramitação como no PEN. O PEN, no momento que eu anexo o documento, ou insiro documentos e termino a etapa de pagamento, que é a terceira estágio da liquidação, aí sim eu posso encaminhar para o passo seguinte. Vou falar agora sobre algo sobre o FD-REINF, que o Joel já salientou, já deu a regulamentação legal, e a gente vai ver mais uma pincelada aqui, importante para todos nós aqui. O DARF numerado, com o FD-REINF, a GPS vai ser eliminada, né? O que a gente vai acontecer? Vai existir a GPS ainda dos meses que são referentes aos meses anteriores a outubro, né? Mas a partir de outubro a gente já começou a liquidação através da preparação para utilizar o DARF numerado agregado no CIAF. A liquidação, o pessoal da liquidação já fez esses documentos que são referentes a outubro, e a gente vai informar isso aqui a partir do final do mês, que a entrega é até o dia 15 de novembro, já com DARF numerado e agregado. Tá? O que ele vai? Ele vai substituir a GPS, né, pelo DARF para arrecadação dos receitos tributárias e previdenciais. Isso num primeiro momento. Substituir a GFIP, se não é tão familiarizado, mas eu constei aqui, porque essas são as duas informações que ele consta lá no DARF agregado. A obrigatoriedade de utilização pelos órgãos públicos começou a partir da competência de agosto, entrega em setembro, né? E para a DCTF Web, que é o sistema que gera o pagamento, né? Ele só gera, o pagamento é realizado no CIAF. Ele gera o pagamento desse DARF numerado agregado, a partir da competência de outubro, e ele vai ser gerado lá em novembro. Tá? A periodicidade, aí, como a gente salientou, é mensal. As notas fiscais com retenção de INSS. Isso aqui a gente pede atenção para o pessoal das unidades, né, porque esse aqui é um item importante e obrigatório, imposto pela Receita Federal, né, e a gente, em primeiro momento, a gente vai estabelecer o dia 10 do mês seguinte para envio dessas notas fiscais ao DCF. Por que o dia 10? Tá? Eu coloquei uma rotina aqui assim, só para vocês terem ideia do que a gente precisa fazer para cumprir as obrigações de recolhimento e as obrigações que a Receita Federal nos impôs. Eu tenho que ter tempo hábil para liquidar, para fazer a liquidação, informar a nossa divisão, o pessoal ali da seção de pagamento vai ter que fazer a liquidação, ele vai ter que informar a minha divisão, realizar a conferência, liquidar o sistema do CIAF, tramitar no PEN, emitir o relatório do pagamento,
com DARF agregado, lançar no sistema da Receita Federal, aí já é competência da divisão, realiza a apuração e a conciliação dos valores, porque a gente não pode informar nada lá sem ter o respaldo no CIAF e os valores batendo, né? Gerar o código de barras no sistema, esse já é um segundo momento, aí você vai agregar o DARF numerado do sistema e após realizar o pagamento. São várias etapas que a gente tem que cumprir, e aí fica muito estreito esse prazo, principalmente o mês que vem, que tem o dia 15 é um feriado, a antecipação vai ser no dia 14, a gente tem que entregar até o dia 14 essa informação. As notas fiscais em atraso, o que vai acontecer? Existe assim, entregou depois do dia 15, aí depende muito da gente cumprir tudo isso aqui. Se a gente não conseguir cumprir todas essas etapas aqui, ele vai gerar uma multa por entrega em atraso, mas ele não vai gerar multa pelo pagamento em atraso, porque o pagamento vai ser no dia 20. Isso aqui é competência da divisão, a gente tem que correr para cumprir esse prazo aqui do dia 15 ao dia 20, para não gerar essa multa por entrega fora do prazo. 15 é o limite, mas aqui ele gera pagamento de juros e multa no recolhimento. Então, assim, ele vai gerar, se a gente entregar, as unidades entregarem fora do prazo do dia 20, ele vai gerar duas multas, uma multa por entrega da informação em atraso, e depois ele vai gerar multa e juro pelo pagamento em atraso do antigo GPS, que agora vai ser DARF numerado. Atribuições da divisão financeira quanto ao FD-REINF. O lançamento no ECAC, de nossa responsabilidade, a gente tem que informar todas as notas fiscais que tenham retenção de INSS, a base de cálculo, o valor da retenção, o valor bruto da nota fiscal, o número da nota fiscal, a emissão da nota fiscal, todas essas informações têm que ser lançadas aqui. Tá? Depois de lançado isso aqui, a gente tem feito uma conciliação, né, uma conferência dos lançamentos do ECAC com o CIAF, a gente está utilizando vários relatórios, a gente está usando o gerencial, e a gente confronta com o ECAC. Tá? E a gente faz depois o envio do fechamento da FD-REINF junto com esse social, que essas informações aqui são de folha de pagamento de todos os servidores. O fechamento e encerramento é através do CTF web e, consequentemente, ele vai gerar um DARF para pagamento. O pagamento do DARF e recolhimentos com código de barra é gerado no CTF, o recolhimento é feito no CIAF. Né? Todos os recolhimentos do governo federal são através do CIAF. A gente vai gerar um relatório depois do pagamento dos DARFs agregados, e aqui ele faz assim, se a gente consultar num determinado momento lá, antes de gerar esse DARF agregado e antes do pagamento, ele vai estar com esse documento pendente. Depois do pagamento do DARF agregado, ele vai lá e vai dar a baixa de todos os compromissos de cada fornecedor, de cada nota fiscal, e aí a gente pode consultar lá no CIAF essa informação, ele vai ter um DARF, por isso que ele é DARF numerado, ele vai colocar um número para cada DARF de cada fornecedor. Aqui é uma rotina que a gente tirou, um gráfico que a gente tirou do DARF numerado agregado. Se vocês quiserem entrar na página lá, ele é exatamente isso, DARF numerado agregado no CIAF. Essa informação está na página algumas vezes na página da Receita Federal ou do sistema do governo federal. Tá? E aí o que ele coloca aqui? Ele inclui o documento no CIAF Web, a escrituração, a divisão realiza no e-social, ele vai gerar um compromisso lá no CIAF, né, que é o que o pessoal da liquidação está gerando. Né? Depois, esse arquivo, ele passa por toda essa rotina até chegar no DCTF Web, que é gerado, como eu informei anteriormente. Ele vai gerar um código de barras, eu volto lá para o CIAF e insiro esse código de barras lá, e no CIAF operacional eu realizo o pagamento.
tá? Vai ficar disponível esse material aí depois do curso para vocês olharem com carinho aí. Outras informações importantes sobre o terceiro estágio da despesa pública. Tá? O governo federal realiza o pagamento, é realizado através do CIAF, tá? Praticamente em toda a sua totalidade, né? A exceção é o suprimento de fundos, mas aí ele é uma exceção. O governo ele realiza, então, portanto, todos os pagamentos dentro da rotina através do CIAF. E aqui eu coloquei umas etapas de geração das ordens bancárias. Esse processo de geração da ordem bancária foi implantado a partir de 1º de janeiro de 2019. O início aqui, ele manteve o que era antes, ele só modificou essa parte de geração de assinatura do ordenador e do gestor financeiro, tá? Então, ele começa assim, com a inclusão do documento no CIAF, né, a gente realiza o compromisso da transação através da transação GERCOMP, faz aqueles pagamentos dentro daquela listagem de ordem cronológica, quando o recurso financeiro chega para a unidade, para a universidade. A assinatura, depois de gerado a ordem bancária, a assinatura da OP, ela tem que ser realizada pelo gestor financeiro, tá? Aqui eu acho que não precisa ordenador no segundo momento, tá? Ele é assinado pelo gestor financeiro. O gestor financeiro, para quem não sabe, ele é o diretor do Departamento de Contabilidade e Finanças. Quem estiver no momento executando essa função, ela pode ser realizada. E a assinatura do ordenador da despesa. Quem é o ordenador da despesa? Na realidade, seria o reitor, mas aí o reitor é delegado para o reitor de administração, que atualmente é o CEGAL. A confirmação da assinatura é verificada, é praticamente automática, e depois tu pode pesquisar se existe algum documento pendente, e ele tem que ser realizado, e a geração automática da ordem bancária. Tipos de ordem bancária. Atualmente tem a ordem bancária mais comum, é essa OB Crédito, que ela é necessária para o pagamento de todos os fornecedores, né, é o que a gente utiliza. Ele, dentro da ordem bancária, ele pode ser pago através da conta corrente do fornecedor, que tem que ser no CNPJ dele, né, senão, se for conta do Banco do Brasil, ele vai rejeitar no mesmo momento, ele nem vai deixar eu emitir a ordem bancária, mas em outros bancos ele faz o cruzamento da compensação. Não tem possibilidade dele pagar que não seja o mesmo CNPJ. Tem a conta pagamento, em alguns casos, que eu vou explicar mais abaixo aqui, e a conta poupança, que essa é uma novidade para nós, né? Aí depois eu vou colocar a data aqui. A conta pagamento, ela foi criada em 15/6/2020, que é onde a gente recebe o salário. Ele permite pagamento aqui, quando é pagamento de pessoa física. A conta poupança era um grande problema para os bolsistas, né, que a maioria tinha conta poupança e não podia receber a bolsa na sua conta poupança, tá? Agora o governo abriu essa possibilidade desde o dia 28/7/2022, e deve ter facilitado, né, provavelmente para os bolsistas que não precisam abrir nenhuma conta corrente, continuam utilizando a conta poupança lá, tranquilamente. Aí essa tela aqui, essa é para quem utiliza lá os bolsistas, né? Então ele vai ter a possibilidade, na hora de cadastramento, vocês têm que utilizar a opção 6, poupança, no caso, se for a poupança, né? Se for conta corrente, aí a opção é 1. Para os bolsistas das unidades, eu acho que o mais útil a ser utilizado é a conta corrente e a conta poupança. Então, essas possibilidades aqui são as duas possibilidades mais corriqueiras aí para vocês. Existe ainda as ordens bancárias de pagamento para a pessoa física, né, que sem conta corrente. A gente evita essa aqui, mas se existir alguém que não tenha conta corrente, existe previsão legal dentro do CIAF. Existe também a ordem bancária do banco,
é destinado a pagamento de várias pessoas, é aquela ordem bancária que, por meio de OB, só um pouquinho, tá, a ordem bancária, isso, a ordem bancária de banco. Essa aqui, ela é onde utilizo a lista de credor. Essa é a utilizada para pagamento das bolsas. Né? Então, o que ele faz? Ele vai confrontar essa lista de credores com o valor que vocês informaram. Por isso que é tão importante aquilo que o Joel colocou, dessa lista aqui, além de ter responsabilidade de não mudar, vocês não podem mexer nessa lista. Porque se acontecer desses valores não fecharem, essa ordem bancária ela não vai ser emitida. O sistema bloqueia esse valor. Então, isso que o tão importante aí da lista de credor não ser movimentada depois de inserida no PEI. E fora a responsabilidade que vocês têm, né, de inserir um documento e não mais mexer nesse documento. Existe também a ordem bancária de câmbio, não utilizada, né, em outros momentos. Existe a ordem bancária de fatura, que é o pagamento das conveniadas, que são água, luz, telefone. Então, ele é semelhante à ordem bancária de lista de credor, porque a gente faz na realidade, a gente faz uma lista de fornecedor, né, com todos os títulos, a gente pode agregar eles, né, e fazer todos os pagamentos numa ordem bancária só, desde que tu insira todos os códigos de barra e cada pagamento de fatura, né, um a um, né, e ele vai formar uma lista de fornecedor e a gente pode fazer uma ordem bancária só. Existem demais tipos de ordem bancária. Existe a ordem bancária judicial, não é tão comum, mas ela existe, tem a previsão legal dela, para pagamento judicial, ordem bancária de crédito e reserva bancária, ordem de pagamento de folha, utilizada pelo pessoal, pelo nosso pessoal aqui da divisão de contabilidade, né? E aí também as ordens bancárias relacionadas a Compix. Essa aqui é novidade, tá? Não foi implementada ainda, mas a previsão já está ativo. Aqui tem umas referências, que esse material depois a gente vai disponibilizar para vocês, pode consultar as instruções normativas, que deram respaldo àquelas informações, e manual de ordem bancária. O relatório que o Joel falou é esse relatório que a gente tira diariamente, né? Ele consolida as informações dos outros dias, né? E faz uma leitura de todos os movimentos de fornecedores liquidados no dia anterior, né? Ele me totaliza por fonte e ordena por data de teste, me coloca o número do documento hábil, que é o documento que eu preciso para realizar o pagamento, e o dia que foi liquidado. Ele tem mais a informação do CNPJ e o nome reduzido ali do fornecedor, e na última coluna é o valor líquido a ser pago para o fornecedor, retirados os tributos da ARFES, GPS. Fontes de recurso. Eu vou dar uma pincelada na parte de fonte de recurso. Acho que dando um tempo, né, Joel? Tá. A fonte de recurso, tá? O que se assemelha à fonte de recurso do governo federal? É um gráfico de pizza, né? Porque assim, a fonte do governo no CIAF é a mesma conta corrente semelhante à nossa que a gente tem no banco, não em valores, né, pessoal? Não confundir isso. Porque assim, lá essa conta na conta contábil, né, ela não difere da conta física que tem no banco. Toda a informação que eu realizo lá, e todo o pagamento que eu realizo, vai lá e dá baixa desse valor aqui, da conta contábil e, ao mesmo tempo, da conta que é gerenciada pelo Banco do Brasil. Por que eu fiz um gráfico de pizza aqui para demonstrar isso? Porque as fontes, existem aqui, eu vou passar adiante um pouquinho, depois eu volto ali. As fontes de recursos do governo federal, as mais comuns aqui são as fontes do Tesouro, né? Eu vou salientar assim, essa informação, ela está lá no empenho. Até essa informação também tem, através do CI, vocês conseguem ela,
Então, por essa fonte aqui, vocês como esse material vai ficar com vocês vão ter ideia do que são as fontes do Tesouro. Algumas vezes a gente vê a informação lá de centros, né, colocar assim, como é que é, fonte própria, tá? Não confundam fonte própria do centro de vocês com fonte própria da universidade, tá? Fonte do centro, ela pode ser encaixada numa dessas fontes aqui, mas o financeiro dela não está com a universidade. Ele só vai chegar para a universidade, as fontes do Tesouro, no momento que eu fizer a liquidação. Tá? Eu informei isso para o governo federal, e aí ele sabe que eu tenho compromisso para pagar, daí ele vai fazer o repasse. Tá? Normalmente, o repasse do governo federal está sendo uma vez por mês, excepcionalmente 2 vezes por mês. Mas o repasse ele está obrigatoriamente uma vez por mês. Fontes próprias, né? Tudo isso aqui é detalhado nessa conta que eu voltei aqui, ó. Cada cor dessas que eu coloquei aqui no gráfico significa uma daquelas fontes lá. E elas não se comunicam entre si no sentido de que desse lote aqui não pode se comunicar com esse. Porque, assim, o governo, ele transfere o recurso financeiro através de fontes. E como eu tinha colocado aqui nesse modelo de relatório aqui, ó, eu separei assim, ó, ele me separa por fonte de recurso. Então, assim, eu só posso realizar o pagamento naquela fonte ali, desses valores que estão liquidados e que o empenho comandou lá nessa fonte aqui. Então, eu não comunico uma fonte com outra, eu tenho que esgotar aquela fonte. E o governo faz o repasse financeiro através dessa leitura e transmite os valores que a gente liquidou naquela fonte. Fonte de recurso próprio, e essa sim, quando vocês olharem lá no empenho de vocês e tiverem algumas dessas fontes aqui, e o final dela é 153164, ou seja, a unidade da universidade, esse sim, esses recursos estão a cargo da universidade e já estão aqui. Por isso que quando vocês empenham, quando vocês mandam o pagamento nessas fontes aqui, provavelmente eu pago em 2 ou 3 dias, né? Desde a chegada até a liquidação e quando chega para a divisão aqui, o pagamento é executado 1 ou 2 dias depois. Nessas fontes, não. Eu tenho que esperar financeiro. Existem mais fontes especiais, né, que são as de TED, do fundo, CAPES. Essas aqui, elas também têm rotinas de pagamento. Normalmente, o TED, pela legislação, ele é uma vez por mês também. E aí ele tem prazo. Tem prazo que eu tenho que solicitar na página do governo federal, lá no CIMEC, que é da STN, e solicitar aquele que vence financeiro. Isso após a liquidação da nota fiscal. O fundo também, o mesmo sistema. Eu tenho que entrar na página do Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, no MEC, tenho que solicitar esse financeiro, mas ele não tem prazo assim. Se tu tiver uma liquidação hoje, eu posso fazer a solicitação, amanhã, e se depois no outro dia tiver outra liquidação, eu posso fazer mais uma solicitação. Já o CIMEC, não. O CIMEC, ele só aceita uma vez por mês a solicitação do pedido financeiro. O CAPES, ele é por cota, ele envia, tem vezes que eles não têm uma rotina certa. Como a gente normalmente vai controlando esses repasses, a gente tem visto que eles passam de 10 em 10 dias, mas ele não tem uma regra fixa, mas o repasse é constante. Existem mais umas fontes especiais, que tem da EBSERB, quando utiliza essa fonte, que é 6153000300, tem que solicitar para a EBSERB passar esse valor, a gente faz a liquidação aqui, e eles repassam lá quando tem disponível recurso financeiro. Existe ainda mais as emendas parlamentares. 2 coisas, essa fonte aqui é a fonte bem demorada, se vocês utilizarem essa, e atualmente nós temos no meu relatório tem valores a ser pago nessa fonte, porque
não tem prazo. Eu tenho que esperar eles repassarem, algumas das vezes demora 2, 3 meses, mas aí ele depende de publicação para emitir os valores financeiros. E essa fonte aqui, algumas vezes, ela já tem